Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Romanos, beleza? Nós dividimos por capítulo a leitura para que não venha ficar muito longa, mas eu sempre oriento em todos os áudios, quando você for ler, você lê linear, que você vai ter uma compreensão mais clara do assunto e da carta e o que o autor está querendo falar para os ouvintes naquele momento. Então, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 5, beleza? Vamos ler os últimos versículos do capítulo 4 para poder entender o assunto do capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 23 do capítulo 4. Afirmando que foi levado em conta para ele, as escrituras visam não só a Abraão, mas também a nós, eu e você. A fé será levada em conta como justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Yeshua, nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então hoje, eu e você, nós somos justificados pela fé em Yeshua, em Jesus, beleza? Continuando então, capítulo 5. Assim, pois, justificado pela fé, estamos em paz com o Eterno, para nosso Senhor Yeshua. Por ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, mas ainda nos ufamos da esperança da glória do Eterno. E não só isso, pois nós ufamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor do Eterno foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Aqui, amados, para que você venha compreender, quem é um verdadeiro discípulo, quem realmente creu em Yeshua de coração, o Eterno derrama o Espírito Santo na vida desse irmão. E ele vai receber o amor do Eterno. Está bem claro aqui. Vou ler novamente para que você venha entender. Verso 5. E a esperança não decepciona, porque o amor do Eterno foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que o Messias morreu pelos ímpios. Então, Yeshua, ele morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Eu vou colocar uma observação aqui. Pessoal, é difícil da gente compreender isso. Mas sabe aquela pessoa que ninguém dá nada por ele? Que está à margem da sociedade? Yeshua morreu por ele. Sabe aquela pessoa que faz muito mal? Yeshua morreu por ele. Então, Yeshua morreu pelos doentes, para salvar, para curar essas pessoas. Muitas delas vão abraçar a fé, vão entender o plano de salvação e vão ser salvas. Então, a importância da gente estar orando. Então, de repente, você e eu temos parentes que a gente olha assim e vê que parece que não tem mais jeito. Yeshua morreu por ele. Então vamos continuar orando, intercedendo pela vida deles e deixa que o Pai
faça a obra na vida dele, no momento dele. Beleza? Vamos continuar. Verso 8. Pois bem, a prova de que o Eterno nos ama é que o Messias morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Então, interessante isso aqui. Ele morreu pela minha, pela sua vida. Se você ainda não tem conhecimento, ainda não entrou no plano de salvação, mesmo antes de você crer nele, ele já tinha feito algo pela sua vida. Agora depende de você entrar no plano e aceitar pela fé o plano de salvação. É muito lindo isso. Verso 9. Muito mais agora que já estávamos justificados pelo sangue do Messias, seremos salvos da ira por ele. Se quando éramos inimigos do Eterno, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos no Eterno por nosso Salvador, e por ele que, já desde os tempos presentes, recebemos a reconciliação. Pessoal, as pessoas não conseguem compreender em relação ao plano de salvação. Então, assim, um exemplo. Uma pessoa que ainda não entendeu o plano de salvação, automaticamente o Eterno, ele é justo. Então, ele fez um plano e traçou um caminho e colocou para que o homem venha decidir. Então, você decide o que você quer, entendeu? Então, assim, se você quiser algo melhor para a sua vida, tu vai buscar o caminho do Eterno. Se você não quiser algo melhor para a sua vida, você pode seguir o seu caminho, o caminho que você quiser, entendeu? Mas depende de você. Interessante isso. Vamos continuar. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram, de fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado, pois se pelo pecado de um só a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça do Eterno, concedida na graça de um só homem, Yeshua. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só homem. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação por um só homem que pecou. A morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só homem, Yeshua, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Aqui é interessante que, um exemplo, as pessoas, eu vou tentar ser bem claro para que você venha compreender. Uma pessoa que não ainda entendeu o plano de salvação e não creu ou não crê no Filho do Eterno, nem em Yeshua, essa pessoa, ela está morta. Essa morte é uma morte espiritual.
espiritualmente ela está morta. E quando a pessoa ela entrega a sua vida a Yeshua e busca a fazer a vontade do Eterno, essa pessoa recebe a vida, entendeu? A vida eterna. É interessante isso aqui, por isso que Yeshua falou, eu vim dar vida e vida com abundância. Então tu vê que a pessoa que serve o Eterno, ela é diferente, entendeu? Ela consegue resolver os problemas, as situações, tudo de uma forma diferente, entendeu? E a esperança dela e o coração dela não está nas coisas dessa terra, é algo futuro, entendeu? Não tem raiz aqui. Então foi assim que Yeshua ensinou os seus discípulos. Verso 18. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida, que é Yeshua. Quem crê nele recebe a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Então, a partir do momento que você obedece os ensinamentos do Eterno, que Yeshua veio trazer, você se torna justo diante do Eterno. Quanto à lei, ela interveio para que a multiplicasse as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Yeshua, nosso Salvador. Então, pessoal, terminamos aqui o capítulo 5. É interessante. Por isso que as pessoas que não têm compromisso com o Eterno, elas vivem na prática do pecado, na prática errada. Normalmente as pessoas não respeitam o seu semelhante. Se eles tiverem a oportunidade, eles derrubam o seu semelhante, né? Trai as suas esposas, não tem uma fidelidade, não tem princípios, entendeu? Então essas pessoas elas estão mortas espiritualmente. Uma pessoa que busca fazer o que é da vontade do Eterno, querendo ou não, mesmo com falhas, que por a pessoa servir o Eterno não quer dizer que ela está isenta de errar, de cometer alguma falha, não. Ela é ser humano como outra, só que ela é justificada, entendeu? Pela fé em Yeshua e a obediência. Ela vai começar a obedecer o que o Eterno determinou através do seu Filho. É muito lindo isso, pessoal. Então, compartilha esses ensinos. A leitura bem simples que a gente está trazendo aqui para mostrar que você tem capacidade de compreender esses livros do Novo Testamento, que é muito importante para que nós venhamos entender o plano de salvação e aquilo que agrada o Eterno. Beleza? Fique na paz. Se você quiser receber as mensagens, manda um oi aí por 61 991 19 24 21, irmão Alex. Beleza? Um grande abraço e fique na paz.